Agora a gente vai conversar sobre um assunto que, infelizmente, coloca como vítima, em situação de vítima, um número cada vez maior de pessoas, golpes na internet. A gente vai conversar com o doutor Arthur Rolo, que é advogado. Seja bem-vindo a Mulheres, prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado, prazer é meu. Tudo bem? Tudo. Eles estão diversificando cada vez mais a forma de dar o golpe através da internet, através de aplicativos. Isso está ficando cada vez mais difícil da gente detectar, não é isso, doutor? Com certeza. Eu mesmo vivo recebendo e-mails, por exemplo, com boletos que eu pago todo mês e esses boletos às vezes acabam me enganando. Com pequenos detalhezinhos, às vezes a data de vencimento é diferente, às vezes o valor é diferente e o remetente do e-mail a gente precisa ficar bem atento, mas engana até especialista. Seja um boleto ou um link de uma nota fiscal que de repente você acha que mandou, você acaba entrando num e-mail que foi mandado para você, depois você tem seus dados roubados. Ou mensagens promocionais em que a gente acha que vai levar uma grande vantagem, um super de um desconto, e aí a gente acaba entrando numa grande roubada, né, doutor? Com certeza. A primeira dica é não sair clicando em todos os links que aparecem por aí. Vamos dar uma olhada? A primeira coisa que a gente separou para o pessoal em casa para exemplificar são justamente essas mensagens promocionais pelos aplicativos que acabam chegando, no caso aqui os aplicativos de mensagens, de troca de mensagens, aqueles que a gente usa todos os dias. O que acontece nesses casos, doutor? Bom, primeiro a questão do link, né? Tem aí um link que a gente não sabe se é um link malicioso ou não. Como você colocou, às vezes acontece desse link malicioso roubar dados do consumidor, mas às vezes até mais. Eu vi casos já de clonagem de celular e o consumidor tem que trocar a linha de celular porque é possível clonar o celular do consumidor a partir desse tipo de link, né? Então a gente recebe muitas vezes de um remetente desconhecido, alguma situação em que coloca a gente para ganhar alguma coisa, alguma situação de vantagem, é isso? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar, né, doutor? Esse ditado vale bastante. Não sair clicando o link e muito menos compartilhar. Aí a mensagem fala em compartilhar. Peraí, se você não sabe se esse link é um link seguro, de repente, se você seguir o que está na mensagem, compartilhar esse link, você está espalhando mensagem maliciosa por aí. E vai prejudicar tantas outras pessoas, né? Porque uma pessoa que você manda, isso replica para tantas outras. Com certeza. Aqui no caso, sorteando 2 passagens de avião, aí falando de uma comemoração de aniversário, e ainda fala aqui, como você bem mencionou, né? Envia 10 amigos via WhatsApp ou 3 grupos, né? Então eles querem realmente que essa informação seja disseminar pulverizada. E aí pulveriza e você pulveriza sem saber o que você está pulverizando, de repente um link malicioso. E às vezes, isso já aconteceu até comigo também, eu acabo clicando, às vezes eu recebo a mensagem de um remetente que eu conheço, de um remetente que eu confio, e eu acabo clicando inadvertidamente. Então tomar cuidado, que às vezes a gente espalha vírus e espalha um vírus pra gente. Aqui, normalmente, nesse link, se eu clicar nele, quais são as possibilidades? Roubo de dados? O que eles podem fazer? Ou então clonar meu telefone? Pode acontecer de tudo, principalmente um link malicioso, infectar de vírus o celular e a partir daquele momento estabelecer um clone do seu celular, então um espelhamento, todo mundo enxergar o que você está enxergando no seu celular, enfim, a variedade é bastante grande, mas eu acho que o principal é a clonagem do celular e aí aquele de ficar mandando a mensagem através de aplicativos em seu nome para toda a sua rede. É isso que eles chamam de phishing? Isso é um phishing, sim, pode ser um phishing, mas pode ser também vírus, espalhar vírus, mas N possibilidades. Um link como esse abre a porta para um monte de coisa ruim. E desconfiar, porque R$600 aí, um cupom de R$600, esse tipo de coisa não acontece. Então, tomar cuidado, porque esse tipo de oferta nitidamente é uma porta para um monte de coisa ruim. Né? Tá bom. Campanha de descontos é outra coisa que a gente pode encontrar também, se deparar com uma frequência interessante, até em redes sociais e tudo mais. Qual é o perigo dessas situações? Bom, a mesma coisa de links maliciosos e você, por exemplo, ser enviado para uma
um site de uma empresa que é uma empresa inidônea. Você acha que você está levando vantagem? Sempre esses golpes, eles colocam na cabeça do consumidor que ele está levando vantagem em alguma coisa. E aí, às vezes, você cai um link de uma empresa, que é uma empresa que, às vezes, tem um produto com preço muito baixo, mas aí você deposita o dinheiro para pagar esse produto, deposita o dinheiro para pagar o serviço e a hora que você vai ver, você perde o dinheiro que você depositou. São comuns, por exemplo, golpes em aplicativos de internet que anunciam um produto muito barato e aí a hora que você deposita o dinheiro, essa empresa pura e simplesmente desaparece do mapa. Mais uma vez, desconfiar desse tipo de promoção. O ideal também é possível checar esse tipo de promoção na internet. Muitas vezes, muitos desses golpes, outras pessoas já passaram. Então, se jogar em qualquer buscador da internet para saber se isso é real ou não, você vai descobrir que é um golpe. Tem aumentado muito dentro das redes sociais essas empresas que ficam, elas se criam por pouquíssimo tempo justamente para aplicar esse golpe por um determinado período, consegue um número de pessoas e desaparece, assim como você colocou, né? Isso tem aumentado muito nos últimos tempos, então a gente tem que ficar muito atento. Você tem que desconfiar, por exemplo, clicando nas redes sociais, é possível saber há quanto tempo aquela empresa está na rede, checando o preço do produto, é possível saber se aquele produto está muito abaixo e, sobretudo, nunca depositar dinheiro em conta de desconhecido. Hoje, a gente tem ferramentas, por exemplo, que permitem, ferramentas de internet que permitem que você, ao receber o produto, você libere o pagamento. Você faz o pagamento, esse pagamento fica retido, esperando a confirmação da compra para, se der tudo certo. Existem várias ferramentas nesse sentido que são aqueles pagamentos seguros que a gente diz. Para a gente conseguir se programar, né? Justamente. Tá certo. Tem mais uma imagem aqui que eu queria mostrar, que inclusive é uma que você disse que passou por ela, né? Sim. Do boleto, do código de barras, que muitas vezes está com problema. Nesses casos, o que acontece, doutor? Golpe na falsificação? Quando a gente olha o boleto, às vezes o boleto é idêntico àquele boleto que o consumidor paga todo mês. E ele, quando ele recebe a mensagem de e-mail, ele recebe uma mensagem de e-mail com todas as características visuais, porque os golpistas sabem exatamente o que acontece. O que vai mudar é o número do boleto, normalmente muda o banco, por exemplo. Você está habituado a pagar aquele boleto sempre, todo mês, em um determinado banco, aquele banco emite aquele boleto todo mês, e aí muda um banco, geralmente um banco meio desconhecido, um banco não tão conhecido. Então esse é um indicativo, mas sobretudo tem que olhar quando receber o boleto, ver quem está mandando esse boleto. Todo mês você recebe o boleto de um determinado remetente e aí o golpe vem de um remetente completamente diferente, às vezes até um remetente do exterior. Então, quando você desconfiar do remetente, pega o telefone, liga para a empresa para confirmar se aquele boleto é real ou não, porque o consumidor que paga mal, ele paga duas vezes. Então, se você pagar o boleto, vai cair na conta normalmente de um laranja, e aí você vai ter que pagar o boleto de novo para a empresa, senão vão cortar o serviço de você. E como você comentou, as falsificações são perfeitas, por isso que fica muito difícil da gente detectar o problema, né? E aí acaba perdendo o dinheiro. Muito difícil mesmo essa situação. Vamos dar uma olhada nas perguntas, tem mais dúvidas para você. A Miriam quer saber: financiaram um celular em meu nome e agora a conta chegou para eu pagar. Como posso provar que não fiz essa compra e que se trata de um golpe? Bom, primeiro, Miriam, você nesse caso aí não está obrigada a pagar essa dívida que você não contraiu. E tem um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, que traz lá o que a gente chama de inversão do ônus na prova. O que significa isso? Não é você que tem que provar que você não adquiriu o celular, vai ser a empresa que vai ter que provar que você adquiriu o celular. Então, o caminho é entrar em contato com a empresa, dizer para a empresa que aquilo lá é uma dívida que você não reconhece, para que ela elimine a dívida. Se não eliminar, talvez precise entrar com uma ação no juizado especial civil, no fórum mais próximo de sua casa. Tá, e qual é a responsabilidade das empresas nesse caso? Por exemplo, as empresas que têm os sites duplicados, totalmente falsificados, porque os sites realmente também são muito iguais, né? A gente entra no site, entra no endereço, acha que está na empresa correta, através daquele link, né? Até o número do saque, muitas vezes tudo igual, tudo perfeito. A empresa tem alguma responsabilidade em cima daquela compra que eu fiz, ou até mesmo a rede social daquela empresa fraudulenta que entrou e fez a propaganda ali dentro e a gente comprou através da rede? O dever de segurança é sempre das empresas. Então, se a empresa se dá conta de uma clonagem de um site, ela tem que alertar os seus consumidores
consumidores, hoje a gente tem recebido via aplicativos muitas mensagens alertando, mensagem de banco, alertando de possíveis clonagens, mensagens de empresas que a gente tem boleto que a gente paga todo mês alertando. Então as empresas têm o dever de alertar os consumidores e de derrubar esse tipo de site criminoso, denunciar as autoridades e derrubar esse tipo de site. Agora, no que diz respeito a redes sociais, as redes sociais elas têm um serviço de monitoramento, mas o consumidor tem que adotar as suas cautelas também. Não é só esperar que a rede social faça parte dela, porque as redes sociais costumam derrubar isso rapidamente, mas ainda assim algumas pessoas caem nesse golpe. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, mas existe a responsabilidade das empresas pelo dever de segurança e também das redes sociais. Tá certo. Obrigada, Miriam, pela pergunta. Vamos ver a próxima. A Carlota quer saber o seguinte: paguei um boleto falso com meu cartão. Posso pedir ressarcimento para o banco? Aí que tá. O ideal é não pagar o boleto falso, porque depois que se paga o boleto falso, fica muito mais difícil de reclamar. Agora, o banco, ele tem responsabilidade? Normalmente, esses boletos falsos, eles caem numa conta, às vezes aberta igualmente com documento falso. Se for uma conta aberta com documento falso, o banco responde aí pela falta de segurança na hora de abrir essa conta corrente. Não, então, porque obviamente ela descobriu que o boleto era falso depois, quando ela recebeu a conta, viu que aquilo ainda estava em aberto, né? Com certeza. O banco responde nesse tipo de caso se a conta foi aberta com documento falso. Às vezes, eles abrem com conta em nome de um laranja, como se diz popularmente, né? Uma pessoa que nem sabe que teve... Se abrir a conta em nome de um laranja, significa que alguém se fez utilizar daqueles documentos, o banco responde pela falta do dever de segurança na abertura da conta corrente. Mesmo se essa conta já estiver fechada, porque eles também fazem essa abertura e fechamento, encerramento das contas muito rapidamente. Mesmo se a conta já estiver fechada, é o que a gente chama de risco da atividade do banco. Tá. O banco, ele, na grande maioria das vezes, ele lucra com a atividade dele, ele lucra bastante aqui no Brasil. Quando tiver prejuízo, o prejuízo é dele também. É dele. Tá certo. Obrigada, Carlota. Importante a pergunta, né? Vamos ver a próxima? As empresas que têm os sites duplicados têm alguma responsabilidade quando os consumidores são enganados? É a Cissa que quer saber. Hoje em dia a gente tem aqueles sites espelhados, né? A gente entra num site, mas precisa tomar cuidado. O consumidor, na hora de acessar um site, ele precisa ter certeza que ele digita o nome correto do site, porque às vezes o nome do site que é clone, ele tem uma pequena diferença ali, que é o que normalmente quando você vai digitar, às vezes você está digitando rápido, você digita errado e cai naquele site clonado. Então o primeiro cuidado é digitar direitinho o site, checar o site certinho. O segundo cuidado tem que ser por parte das empresas. Se a empresa perceber que tem um site, que o seu site está clonado, ela tem que adotar as providências, e se ela não adotar as providências, ela responde sim perante os consumidores. E não clicar em nenhum link enviado por e-mail também, porque o banco também é sempre muito claro em dizer que não faz nenhum tipo de comunicação via e-mail. Atualizar antivírus, né? Ter o antivírus atualizado, porque às vezes acontece de você clicar num link inadvertidamente, de repente você não está muito atento, porque são muitos os golpes e você às vezes acaba clicando. Difícil estar atualizado com tanta modalidade de golpe. Você tem que ter um antivírus lá, porque caso você clique, o antivírus bloqueia tudo. Um bom antivírus, ele bloqueia tudo, e aí se você perceber um funcionamento anormal da sua máquina, também pode ser um indicativo de vírus. Procure um especialista para dar uma checada na sua máquina e passar antivírus periodicamente. E os bancos têm toda uma atenção especial com os seus sistemas. Então, é importante sempre manter o aplicativo dos bancos atualizado e tem aquele sistema de dupla verificação. Então, os bancos nessa parte estão bastante avançados. Isso vale para os smartphones também, né? Também. Que a gente também faz muito acesso pelo telefone e também tem que ter um antivírus ali seguro. Também tem que ter um antivírus e não sai clicando em qualquer coisa, principalmente em mensagem de aplicativo que você sai recebendo. E falando em mensagem de aplicativo, muitas vezes a pessoa que você conhece te manda uma mensagem meio duvidosa, né? No primeiro momento, você pode achar que aquilo é um golpe, alguma situação. É importante, na hora, fazer já um contato com essa pessoa de uma outra forma que não seja através desse aplicativo. Passa a mão no telefone e liga, mas a gente está falando aqui de golpes, tem golpes que são tão complexos, às vezes simulam a ligação para a casa do consumidor, como se fosse da administradora do cartão, dizendo que tem alguma despesa lá para que o consumidor reconheça ou não, eles seguram a linha, então tem que ficar atento principalmente com ligações de banco, ligações de empresas de cartão de crédito, porque muitas vezes são golpistas que se utilizam delas. Tá certo. Tem mais uma pergunta para você aqui, vamos ver.
Tem a ver com essa questão que você estava dizendo agora. O Sidney diz o seguinte: se o banco me liga para confirmar meus dados, como devo proceder? Pode ser um golpe? Pode ser um golpe, é bastante pode. comum, é difícil o banco ligar para você para saber se você tem... Normalmente quando eles ligam, por exemplo, estão fazendo despesa, hoje em dia no celular você tem o seu número cadastrado, qualquer despesa que realiza no seu cartão, normalmente você recebe uma mensagem. Esse é o melhor meio de você verificar se essa mensagem, se a compra foi realizada ou não. Mas se alguém ligar do banco, que é não usual, que normalmente eles mandam mensagem, você não deve nunca passar senha, nunca passar o número do cartão de crédito, nunca passar aquele código identificador do cartão de crédito que permite fazer compras pela internet, nunca passar os dados. Pegar uma outra linha e ligar para o banco para confirmar se realmente aquela ligação é verdadeira ou não. Pelo seguinte, o que acontece? Às vezes, os falsários retêm a linha e simulam que você está fazendo a descagem para uma central telefônica, ele já tem tudo isso no computador, então a hora que você acha que você está ligando para o banco através do mesmo telefone, eles retêm aquela linha e eles simulam uma descagem e o atendimento pela central de atendimento do banco, de acordo com o número que você digita, eles sabem para aquele número que você está ligando. Então não ligue para o número que eles passarem. Nunca ligue para o número do banco do mesmo telefone. Use uma outra linha telefônica. Tá certo. O negócio realmente está cada vez mais sofisticado, né? Tá difícil. Obrigada, Sidney. Vamos ver o próximo. Viviane, quando recebo uma promoção via aplicativo de mensagens, como saber se o link é seguro? Bom, não sai clicando no link. Hoje em dia, como a gente já mencionou, é possível você fazer a pesquisa via qualquer buscador da internet. Você entra no buscador na internet e você sabe se aquela promoção realmente existe ou não. Normalmente, esse tipo de promoção remetida por aplicativo, de telefones que você desconhece, de empresas que você desconhece, normalmente esse tipo de link é um link malicioso que você não deve clicar nunca. Tá, cuidado então, né? De qualquer forma, na dúvida não, é sempre não clique. Na dúvida não clique e busque um meio alternativo. Por exemplo, se eu recebo uma mensagem de uma empresa dizendo que um produto está barato, se eu entrar no site da empresa na internet, a mesma promoção vai estar lá. Então, não clique no link, busque o site da empresa e a promoção no site da própria empresa. Infelizmente, do jeito que a coisa está hoje, a gente tem que desconfiar de tudo, né? De tudo Exato. E de todos. Então, chegou para você uma mensagem, a primeira coisa não é assim todo mundo é bom até que prove o contrário nesse caso. É tudo golpe até que você consiga checar se é de fato verdade. Justamente, né? A presunção é de golpe, presumindo que você está sendo vítima de uma mensagem de golpe, você não vai ter problema, você vai checar. Eles jogam sempre com a ideia de que se não comprar naquela hora, vai perder, mas a maior arma do consumidor é a reflexão. Claro. O consumidor, quando ele reflete, ele não age na emoção, ele acaba não comprando um produto desnecessário, um serviço desnecessário e acaba não caindo em golpe. E nunca sai depositando nada antecipado, porque o maior número de golpes que acontece quando o consumidor deposita antecipadamente algum valor daquele produto ou serviço que ele está adquirindo. Quanto mais detetive a gente for, melhor, né, doutora? A gente tem que fazer um trabalho investigativo. Tem que desconfiar. É o jogo dos 7 erros, né? Vai checando lá, o link é o link correto, não dá para saber. Tem chave de segurança, visualmente tá tudo bonitinho como eu recebo todo mês, o remetente é um remetente confiável, tem que ir por etapas e... Respondendo essas perguntas. Na maioria das vezes, na segunda ou na terceira pergunta, você já não abre mais aquele link porque é golpe. Você vai perceber que não é legal. Vamos ver a última pergunta aqui? Mário quer saber o seguinte: como posso saber se o boleto de água, luz e gás não é falso? Bom, já caí nesse golpe, tadinho. Hoje, são contas que você recebe todo mês, todo mundo recebe, então os falsários gostam de mandar e-mails com esse tipo de boleto de conta, né? Uma alternativa, eu sei que ambientalmente não é a melhor alternativa, mas é receber esse tipo de conta fisicamente. Já que as empresas, não dotam o consumidor de segurança, eu, por exemplo, recebo essas contas aqui mencionadas fisicamente em casa. Então, se eu receber por e-mail, eu já sei que não são essas contas. Agora, vai receber esse tipo de conta no e-mail, você tem que sempre guardar uma conta real para comparar
comparar. Quando chegar uma conta, você compara para ver se o consumo está dentro da média, se as características visuais do e-mail estão corretas, se o remetente é o mesmo, sempre tendo um verdadeiro de comparação, é uma forma que você tem. Na dúvida, você compara, e aí é aquele jogo de 7 erros que eu falei. Você compara e aí você sabe que você não tem que pagar aquela conta. Na dúvida, não paga, liga para o serviço da operadora aí, da empresa, e verifica com a empresa se os dados da conta estão corretos. Uma outra forma seria, para as pessoas que têm essa possibilidade, colocar essas contas no débito automático também, né? Também no débito automático. Agora, nem tudo que vem no débito automático também é devido pelo consumidor. Tem caso, por exemplo, de doações. Hoje em dia tem aquele débito direto autorizado e vem no CPF da pessoa, vem uma série de boletos que você precisa identificar também, não sair pagando qualquer coisa, que senão você vai acabar pagando boleto desnecessariamente. Não, tem que checar, não tem jeito, né? É isso, gente. Como a gente acabou de comentar, os golpes estão cada vez mais, infelizmente, cada vez mais refinados. Então, a gente tem que refinar também o nosso senso. Atenção, não sair clicando em qualquer coisa. Exatamente. Quero agradecer essa participação aqui. Obrigada, viu, doutor Rolo? Muito obrigado. Vou deixar também aqui o site para você fazer contato com o doutor Arthur Rolo, que é advogado. Você acessa www.dicasdeconsumo.com.br. Esse é seguro, pode acessar. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu?